Meus amados irmãos, estamos ao vivo também no canal oficial da Assembleia de Deus. E deixe sua mensagem para nós, em nome de Jesus. Vamos ler o texto, 1 Pedro 4, a partir do versículo 1 até o versículo 4, que diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Versículo 5: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Meus queridos irmãos, queria falar nessa noite sobre essa nossa carreira na contramão do mundo. O texto que ora lemos fala um pouco sobre nós entendermos que se Cristo já padeceu na carne, aí o texto diz, já cessou do pecado. Isso não quer dizer que Cristo tenha pecado de maneira nenhuma. Quer dizer tão somente que Cristo, a partir da sua morte na carne, ele que se fez maldito por nós, assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado, sem, no entanto, ter pecado. Ele assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa maldição, sem, contudo, ter pecado. Ele declara ali o desligamento do pecado, o rompimento, a possibilidade de rompermos com o pecado. E em Cristo estamos rompidos, desligados, mortos para o pecado e libertos do pecado, da sua consequência, do seu peso e da sua escravidão. E no versículo 2 ele diz que nesse tempo que nos resta viver na carne, que não vivamos segundo a vontade dos homens, mas sim segundo a vontade de Deus. Repito, que não vivamos segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É o que diz aí no versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, o tempo que nos resta na carne, é o tempo da nossa peregrinação, o tempo que estamos aqui. Quero mandar parte do Senhor para a irmã Paula, Praça Kennedy, Deus abençoe, irmã, tá ligado? Irmão Lenaldo, irmã Ruth, Deus abençoe essa família abençoada poderosamente. Então esse tempo que vivemos, esse tempo que nos resta na carne, não devemos viver segundo a concupiscência dos homens, segundo o desejo dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E aí ele diz no versículo 3, porque é bastante que no tempo passado, ou seja, ele está dizendo, já basta o que você fez lá atrás. O que você fez lá atrás, o que eu fiz lá atrás, andando em dissoluções, andando em concupiscências, ou seja, dissolução aqui, a expressão dissolução, ela tem uma conotação verdadeiramente de licenciosidade.
andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, ou práticas idolátricas, repulsivas. Aí ele fala do desenfreamento, da licenciosidade, dos vícios. Quando fala em borracheiras, está falando de vícios, dos banquetes, das farras, das orgias e das práticas repulsivas de idolatria. E no versículo 4 ele diz: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. E é aqui nesse ponto que eu queria tocar. Quero mandar a parte do Senhor para a irmã Ediene, também está na escuta. Deus abençoe a irmã Ediene, pastor Paulo, né? Os filhos, a Ayla, o Paulo André Filho. Deus abençoe essa família também em nome de Jesus. Aqui o texto está dizendo do estranhamento das pessoas pelo fato de não corrermos mais no mesmo sentido deles, no sentido de desenfreamento. E aí eles ficam surpresos por não estarmos acompanhando-os nas dissoluções, no desenfreamento, e começam a blasfemar de nós. O versículo 5 deixa bem claro que todos darão conta de si a Deus. E aí eu pulo para o versículo 7 que diz: o fim está próximo, então sede sóbrios e vigiai em oração. E eu falo isso num momento bastante oportuno, que é o momento de semana aí de festejos de carnaval. E falando sobre carnaval, que é uma festa que mobiliza as pessoas e que envolve grandes cifras e que tem realmente um grande apelo e que é uma festa antiquíssima, na verdade. Existem duas teorias para a palavra carnaval. A mais aceita é que a palavra advém do carnevale, né? Ou seja, a festa da carne. Vale ali se soltar. E tem uma outra teoria que é pouco conhecida e não tão aceita, que é de que carnaval vem de carro naval, porque as festas, né, tinham seus... Aí na antiguidade, o carro naval era um barco que ficava, um navio que ficava ali desfilando, e as pessoas dançando seminuas. Não tem muita diferença para o que acontece hoje. Quero mandar a parte do Senhor também para o presbítero Maurício, que está na escuta. O Senhor continue abençoando, irmão Maurício, e a sua família. Então, meus amados, é uma festa de apelo popular, e principalmente no Brasil. Estamos na Bahia e há quem diga que Salvador é o maior carnaval do mundo, né? Tem o tradicional carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Olinda e por aí vai. Irmão Francisco, o que é que isso tem a ver com o momento apologético? Tem a ver que o normal é que os cristãos estejam na contramão desses festejos. O normal é que o crente esteja na contramão desses festejos. O normal é que o crente ele esteja em direção oposta a esse tipo de festividade. E por quê? Porque são festejos, e como eu disse aqui, a teoria mais aceita, que é a festa da carne, carnevale, teoria mais aceita para a origem do carnaval. E a Bíblia é muito clara em nos dizer, a Bíblia é claríssima em nos dizer que devemos andar em espírito, e assim não cumpriremos
a vontade da carne. Está lá em Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E no versículo 24 ainda, de Gálatas 5, diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, meus amados, é importante entendermos claramente isso aqui. As obras da carne não são peculiares ao cristão. E o cristão, ele não deve de maneira nenhuma participar de festejos da carne. A gente sabe qual é a conotação da festa do carnaval. E com todo respeito àqueles que participam e que têm esse direito garantido em lei, mas para o cristão não convém, não é correto. Mas, no entanto, tem um grupo de pseudo-evangélicos que fazem todo tipo de artifício para disfarçar um pouquinho, para, quem sabe, trazer uma roupagem nova e colocar o carnaval dos crentes. E aí cria, e aí eu tenho que falar, irmãos, o programa é de cunho apologético, defesa da fé. Veja bem, espiritoval só muda o nome, não muda mais nada, só muda o nome. É a mesma festa, a mesma batucada, mas um é o carnaval da carne e outro é o carnaval do espírito. E tem igrejas que fazem o baile de carnaval gospel dos crentes. Quero mandar participação para a irmã Anaílza. Deus abençoe, irmã Ana. Dona Ana, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar aqui significa ser conforme. O texto está dizendo, não seja conforme o mundo. E aí, voltando para 1 Pedro 4, não corra no mesmo sentido do mundo, não corra na mesma direção do mundo, corra em direção oposta. O tempo do fim está próximo, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas é todo tipo de artifício. E as pessoas colocam, não tem problema. É só dizer que é gospel, que é de Jesus. O bloco carnavalesco dos crentes, a escola de samba dos crentes. Essa aliança que não tem base bíblica. Esse consenso, esse jugo desigual que não tem fundamento bíblico. E o argumento que usa é o argumento mais leviano possível, porque eles dizem que é para ganhar vidas. E eu pergunto, ganhar para onde? Ganhar para quem? Não se está ganhando almas, se está ganhando adeptos. E ainda tem a petulância de tentar enganar a Deus e dizer espiritoval. Isso é um absurdo. É muito mais digno ter coragem, ter decência de dizer que não quer servir a Cristo e pular carnaval na rua. É muito mais coerente, é muito mais decente, é muito mais ético, muito mais corajoso ter a coragem de dizer que prefere voltar para o Egito e voltar para lá. Não é esse o nosso desejo. Mas o que eu quero dizer é que não dá para servir a dois senhores.
É uma máxima bíblica, uma máxima natural. Não dá para servir a dois senhores. Não tem como conciliar os elementos do carnaval com Cristo. E uma outra coisa importante, eles argumentam dizendo que é para atrair os jovens, porque se o jovem não tiver um atrativo na igreja, ele vai para o mundo. Eu preciso dizer nessa noite, na autoridade que a palavra de Deus me dá, se um jovem, ou se um ancião, ou se uma criança, ou se um adolescente precisa de artifícios mundanos para ficar na igreja, este jovem adulto, seja quem for, já está desviado. Se ele precisa de um carnaval ou de um espírito oval para ficar na igreja, então ele já está desviado do evangelho. Ele já está afastado do reino há muito tempo. E precisamos ser honestos nisso também. Não é possível que a gente permita que os apetrechos do mundo entrem em nosso meio e afastem a glória de Deus. Não é possível que o Espírito Santo de Deus não seja suficiente para atrair e para sustentar um jovem na presença de Deus. Não é possível que o Evangelho não seja suficiente, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. É poder de Deus, poder. Não são palavras de sabedoria humana, é poder. Mas infelizmente nos últimos dias nós temos visto líderes mundanos formando liderados igualmente mundanos. Não é missão da igreja promover entretenimento. Não é propósito da igreja promover entretenimento. A igreja é coluna e firmeza da verdade. O propósito da igreja é anunciar a verdade de Deus. O propósito da igreja é anunciar o reino de Deus. Eu não estou também com isso querendo dizer que não se possa ter um momento de recreação entre os crentes. Não é isso. Temos vários momentos, muitos momentos de confraternização, de recreação. Mas o que não pode ter é mundanismo em nosso meio. Mundanismo. Porque a coisa já está tão misturada, tão bagunçada, que já tem rainha de bateria e não sei o que mais evangélica. É aliança entre Josafá e Acabe. São as alianças equivocadas. Meus amados irmãos, o que deve sustentar a igreja é a palavra e a atuação do Espírito de Deus em nosso meio. Nós não podemos deixar o fogo apagar. Não podemos colocar fogo estranho. Não podemos fazer como o povo de Israel fez e o profeta Jeremias denunciou da parte de Deus, quando o Senhor disse: o meu povo cometeu 2 abominações. A mim me deixaram manancial de águas vivas e fizeram para si cisternas, e cisterna rota que não retém água. Tem muita gente trocando água corrente que vem do trono de Deus por água parada do mundo e fazendo cisterna que não segura nem água parada. Tem muita gente querendo ser simpático com o mundo da maneira errada. A Bíblia diz que devemos ter paz com todos, devemos buscar conviver harmoniosamente com todos. Mas isso não significa andar na mesma carruagem, ou andar no mesmo sentido. E lamentavelmente os crentes hoje estão sendo catequizados
pelos não crentes. É triste dizer isso. E no afã de ser simpáticos, começam a trazer os elementos do mundo. Há alguns anos tivemos o desprazer de ouvir o absurdo de uma cantora gospel dizer que quando entrarmos no céu vai entrar caravana por cada nação, e quando chegar a vez do Brasil vai tocar samba. Isso é um disparate, uma falta de conhecimento sem tamanho. Até porque em Cristo somos uma nação só. A não ser que Paulo tenha falado errado aos Gálatas. Em Cristo somos um povo só. A unidade da igreja transcende as barreiras de nacionalidade. A igreja é uma só. A igreja vai entrar gloriosa no céu. Todos os crentes de todas as eras, e Paulo disse isso aos Tessalonicenses: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Mas aí alguém diz que... E aí a pessoa começa a colocar o bloco carnavalesco. É o desejo, é a saudade das cebolas de Faraó. E a falta de coragem de admitir isso. Meus amados irmãos, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aqui não está falando das pessoas, aqui está falando do sistema, não é das pessoas. As pessoas devem ser alvo do nosso amor. As pessoas que estão no mundo devemos amá-las todas. Aqui está falando do sistema. O sistema mundano é um sistema que jaz no maligno. E, portanto, não devemos compactuar com eles. 1 João 2,15: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E aí o argumento pronto desses enganadores é o de que somos legalistas. Mas não se trata de legalismo, se trata da palavra de Deus. Até porque é preciso termos o real conhecimento do que significa ser legalista, para não estarmos falando fora de contexto. Não podemos, de maneira nenhuma, participar de festejos carnais. E veja que nesse contexto o mundo não está enganando ninguém, é festa carnal. É festa carnal. E não adianta mudar a nomenclatura. E eu já aproveito e já deixo o link aqui. Junho está vindo aí. E não adianta dizer que é sem João com Jesus. É hipocrisia. É melhor ter a dignidade, a decência de dizer: ó, eu quero ir, eu vou. Pronto. Pelo menos não enganou ninguém. Tá errado? Tá errado. Mas muito mais errado é tentar enganar Deus e induzir outros ao erro. Não, o meu é sem João. Quem disse?
Quem disse que é sem João? Se é tudo igual. Se é uma cópia barata. E tem gente fazendo cópia barata de carnaval nas igrejas e dizendo que é evangélico, e não é. Fazendo cópia barata de festejos da carne. Cópia barata, cópia mal feita, e diz que Jesus está no meio. Não está. E precisamos falar incisivamente, porque a coisa está de uma forma que hoje a gente quer segurar o povo na igreja com as mãos e não entende que quem sustenta o crente é Deus. Quem sustenta o crente é Deus, irmão. Quem sustenta o crente não é bolo e guaraná, não. Um crente sustentado por bolo e guaraná é um crente morto. É um crente Sardes, tem nome que vive, mas está morto. Não é bolo e guaraná que sustenta a crente. O que sustenta a crente é a unção e palavra, é a presença do Espírito Santo na vida dele e a palavra de Deus que produz santificação, que produz vida. Me faz lembrar do profeta Ezequiel diante do vale de ossos secos. E o Senhor pergunta: poderão reviver esses ossos? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. E a Bíblia diz que o Senhor manda que Ezequiel profetize aos ossos. E os ossos, a partir do momento que ele profetiza, palavra, a profecia por excelência, a palavra de Deus. Cremos nos dons de profecia, que de igual forma é Deus comunicando com o seu povo e jamais contradizendo a Bíblia. A palavra produz este rebuliço, este ruído, mas produz ordem, porque cada osso ali naquela passagem procura o seu respectivo. E forma-se nervos, e forma-se carne, e fica um exército em pé, mas ainda sem vida, porque precisa do Espírito. E quando o Espírito entra, a vida. O que sustenta o crente é a palavra e a ação do Espírito Santo. Se um crente precisa de espiritoval para ficar de pé, então ele já está caído e não sabia. Irmão, está julgando segundo a reta justiça? Estou. Não o juízo temerário, mas segundo a reta justiça, estou. E hoje, como eu disse, não, mas é para distrair. Existem formas saudáveis e cristãs de lazer. Existem formas de lazer que não é mistura. Fiquemos com essas. Fiquemos com o lazer saudável. Cada coisa a seu tempo. Não podemos permitir essas coisas dentro do nosso meio. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude. Aí alguns dizem: mas é porque Paulo disse que me fiz de tolo para ganhar os tolos. Quero mandar parte do Senhor para a irmã Maria José Barbosa, está na escuta também. Deus abençoe minha irmã. Ah, mas é porque Paulo disse que se fez de tolo para ganhar os tolos. 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, Paulo diz que se fez como judeu para ganhar os judeus. Mas olha o que ele diz: para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Aí ele fala entre parênteses: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de tolo para ganhar os tolos, mas não sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo.
E a lei de Cristo é muito clara. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. A lei de Cristo é muito clara, transparente, límpida. E a lei de Cristo, a lei perfeita da liberdade, a lei do amor, não concorre para que andemos na mesma carruagem do mundo. Não concorre para que andemos maquiando as coisas do mundo e dando uma suposta nova roupagem. Então, meus irmãos, para encerrar, versículo 7 de 1 Pedro 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo comunique melhor ao seu povo. E que tenhamos esta sobriedade e esta vigilância em oração na presença de Deus. Que possamos coexistir pacífica e harmonicamente com as pessoas. Que possamos amar a todos indistintamente, mas que nos abstenhamos das concupiscências do mundo. Porque o mundo, volto a dizer, não se tratando das pessoas, mas do sistema, o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz: não entre na forma do mundo. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e a paz do Senhor a todos.